Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pedro Isaac, sou advogado tributarista e nesse vídeo eu quero contar para vocês como iniciar na carreira tributária. E eu vou contar a minha experiência pessoal. Eu não tenho padrinho, não tenho escritório, sou um advogado que recentemente peguei meu AB, outubro de 2024, e gravo esse vídeo em junho de 2025. E vou te passar a minha experiência em direito tributário e não estou aqui para vender curso para você. Eu só quero te contar que é possível, apesar de ser um ramo do direito que eu particularmente considero bastante elitizado e concentrado, e com razão, porque exige um grau de tecnicidade muito grande. Então, obviamente, aqueles profissionais que já estão há mais tempo, eles vão angariar mais clientes, mas isso não é uma barreira que impede você que quer iniciar no tributário de começar, porque hoje eu vou relatar para você a minha experiência pessoal. Então, segue a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, como eu disse, eu pego a minha carteira da ordem em outubro de 2024 e eu tinha pretensão de iniciar na advocacia apenas em janeiro de 2025 e até aquele momento eu imaginava que eu iria para imobiliário, que é a minha profissão enquanto corretor de imóveis, e também iria trabalhar em direito empresarial, que é o meu ramo de estudo inicialmente dentro do direito, títulos de créditos, dívidas cíveis, execução, enfim, eu estudei letra de câmbio, LUG, o que vocês imaginar voltado para o direito empresarial, porque também foi o tema que eu escolhi para fazer a segunda fase do exame de ordem e foi também tema do meu TCC. Então, eu estava muito entranhado tanto com direito imobiliário, e até hoje eu estou, quanto direito empresarial por questão de estudo, e falei, vou iniciar a advocacia apenas em janeiro de 2025. Porém, quando eu pego a carteira da ordem, de cara eu já sou demandado. Porque, mesmo meu círculo social não sendo composto por pessoas ricas, e sim, na verdade, a grande maioria delas são pessoas de uma classe social menor ou classe média, e aqui o classe média eu estou colocando, gente, pessoas razoáveis, que têm o suficiente para viver, tá? Então, aqui para desmistificar a questão de iniciar também no direito, na advocacia, para facilitar o caminho de pessoas que precisam acreditar e não vão viver apenas com aquelas barreiras na cabeça, falando não dá para iniciar, porque iniciei, fui demandado desde o início. Então, peguei ações cíveis ali no começo, pensão alimentícia, peguei questão de extrato, de contrato imobiliário. Então, consegui angariar honorários já no início da profissão, graças a Deus, primeiramente, e graças ao apoio da minha família, que sempre me apoiou, embora também de família humilde. Mas eu digo para vocês, as oportunidades elas aparecem, as pessoas elas estão muito mais em busca de quem elas possam de fato confiar do que quem é realmente rico, poderoso, que está no carrão, ou que, enfim, tem um mestrado, um pós-doutorado. Na verdade, elas querem, se possível, que tenha isso tudo. Mas, primeiramente, elas estão em busca de alguém em que elas possam confiar. Então, o teu círculo de amizade, o teu círculo social, não o despreze. Embora você vai sentir mais desprezo justamente, talvez, ali do teu círculo social de pessoas que você poderia esperar que elas te contratassem e não vão te contratar. Mas você também não se desespere por isso, tá? O mundo é assim mesmo. Nem sempre a gente consegue contratar tudo das pessoas ao nosso redor e tá tudo certo. Mas as pessoas ao nosso redor são os nossos primeiros clientes em potenciais e não devemos descartá-los, ainda que eles já tenham advogados que já cuidam das causas deles há mais tempo. Você pode ser a pessoa que tem um diferencial e pode ali ajudá-los no problema. E vamos falar agora de como eu inicio na advocacia tributária. Primeiro de tudo, eu iniciei porque o direito me procurou naquele momento. As pessoas me procuraram. E eu pensei, poxa, se eu vou seguir carreira nessa área, mas o meu coração desde a época da faculdade já estava no direito tributário. Eu queria direito tributário, mas eu sempre olhei para esse ramo do direito como extremamente difícil. Então, em outubro, eu me propus fazer um exercício simples. Eu peguei esse manual de direito tributário do professor Eduardo Sabag, famosíssimo, dispensa comentários. E falei, vou começar a ler esse manual despretensiosamente, por um prazo indeterminado, para saber se eu vou me interessar nesse negócio. Tá? Porque tributário é difícil. Primeiro ponto é esse. O problema é que eu comecei a ler o manual do professor
E em outubro, desde outubro, eu já tirava em média 4 horas por dia para estudar, apesar de uma rotina extremamente apertada. Filhos, casamentos, contas a pagar, etc, etc, etc. Enfim, há toda uma vida por fora. Mas eu sempre tentei ao máximo possível tirar essas 4 horas aí. E o que acontece é que eu me peguei lendo esse manual incessantemente. Era para ser algo despretensioso, uma conversa de boteco. Para vocês que frequentam boteco, porque eu não frequento, mas eu sei que esse é o jargão. Mas assim, era para ser algo bastante despretensioso, mas eu iniciei e eu não conseguia mais sair desse manual. Olha o tamanho desse livro, esse camalhaço de livro tem ele tem, eu vou pegar aqui até a última página, 1.328 páginas. Gente, graças a Deus, eu li esse manual e a didática do professor Sabag foi fundamental para mim conseguir avançar. A didática precisa. Eu li esse manual em 60 dias, respondendo ao término de cada capítulo em torno de 100 questões no aplicativo Gran Cursos. Ou seja, eu lia o assunto e eu me colocava à prova para saber se realmente eu sabia do assunto. E eu tinha que tirar pelo menos média 80 para falar, razoavelmente eu sei do assunto, porque a partir de agora, quando eu disser que sou um advogado de direito tributário, eu preciso realmente poder ajudar as pessoas. Eu não quero dizer apenas da boca para fora, eu quero ter o conhecimento técnico necessário. Não estou aqui para tocar um escritório como uma verdadeira empresa de advocacia de massa, mas eu quero ser aquele cara chato, técnico, extremamente escasso. E por isso, começo a me dedicar aos estudos e na área tributária, porque eu já me dedicava mais na área empresarial. E, gente, eu fiquei apaixonado. O tema do direito tributário, navegando aqui em cada página dessa, respondendo questão. Assim, eu fiquei apaixonado. E aqui é a primeira pergunta. Se você quer, a primeira resposta, na verdade, para uma dúvida. Por onde eu inicio no tributário? Eu te aconselharia, inicia pelo manual de direito tributário. Inicia pelo curso inteiro de direito tributário. Não tenha medo de ser um bom tributarista. Porque eu digo para vocês que é necessário conhecer cada parte do direito tributário, embora você vá escolher inicialmente uma dessas partes para iniciar e para se aprofundar no assunto. Aqui eu estou falando de cada parte do direito tributário, desde a hipótese de incidência até a execução fiscal, eu tenho nesse manual. E eu diria para vocês que vocês vão escolher uma parte dessa aqui inicialmente para começar. E aqui, esse aqui é o meu manual de direito tributário 24, esse aqui eu ganhei do professor, particularmente eu conheci aqui em Goiânia, foi uma honra conhecer o professor Sabag. Se em algum dia ele ver esse vídeo, um abraço, professor. O manual 2025 atualizado, um pouco menor agora, 1.072 páginas, se não me engano. Vou deixar o link do manual na descrição. O que eu falar aqui eu deixo na descrição, caso vocês queiram comprar pela Amazon. Eu quero que vocês hoje saiam daqui com a informação precisa de que, para iniciar, comecem pelo manual. Você quer iniciar na profissão? Comecem por esse manual aqui, tá? Ou um outro que seja tão bom quanto. Veja resenhas. Depois eu vou fazer uma resenha de cada livro que eu utilizo no direito tributário. Pois bem, iniciei aqui e nesse momento eu pensava o seguinte: aonde que eu vou agora? O que eu vou fazer? Eu pensei no mercado de teses tributárias. Aqui eu vou falar termo mercado porque a gente vai escolher um segmento, né? E às vezes eu vou utilizar a palavra mercado. O segmento das teses tributárias, por exemplo, PIS/COFINS, a base de cálculo de ICMS, ou o inverso, ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, PIS/COFINS, a base de cálculo ISS, e assim por diante, e todas essas teses filhotes que nascem daí, coisas que estão pacificadas e aquilo que estão aguardando ser pacificado. E eu pensei, vou por essa área. Bom, mas aí eu pensei assim, comecei a ser bombardeado, tráfego pago, por empresas que estavam vendendo curso de ensinar recuperação de créditos tributários. Na minha cabeça, a recuperação de crédito tributário é aquilo que a gente paga mais e repete, né? É um nome técnico para isso, é petição, mas há toda uma sistemática por trás disso, jurídico e contábil, de que você vai demandar, sim, do setor contábil para iniciar com mais força. Não é tão fácil quanto parece, quanto vendem, tá? E o software, por mais inteligente que o software seja, eu acredito que não descarta a análise humana com base
em várias pessoas que eu já conversei desse segmento, tanto contadores quanto advogados tributaristas que hoje também militam nessa área. Então, eu até comprei um manual, aqui atrás eu tenho um manual que eu guia para iniciar, né? Eu gosto muito de livro, eu gosto de ler e entender a partir dos manuais. Guia Prática de Recuperação Tributária, PIS, COFINS, ISS, IPI, RPJ, CSLL. Comecei a ler e já me dei conta, olha, talvez não vai ser isso aqui minha praia agora, não tive uma afinidade para iniciar porque a parte contábil eu senti que me faria falta no momento. E a gente precisa ganhar dinheiro, né? A gente quer viver disso e quer ganhar dinheiro com isso. E nós estamos falando de um dos ramos do direito mais elitizados, por sinal, que é o direito tributário. Então a gente quer ganhar dinheiro também, óbvio. Então eu fui e fiz uma outra coisa. Eu comprei vários manuais, eu compro livro demais. A maioria deles eu não consigo ler dentro do cronograma. Mas outro manual que eu fui ler para tentar esclarecer para mim mesmo aonde eu quero chegar. Hugo de Brito Machado II, processo tributário. Senhores que querem advogar, eu lhes apresento um manual fantástico. O manual do professor Sabag para advogado é fantástico também, mas também para quem quer fazer concurso, porque aqui tem pergunta e resposta o tempo todo, a banca tal cobrou assim no ano tal. Excelente para quem quer advogar e para quem quer fazer concurso, tá? O professor tá excelente. Agora, para quem quer advocacia e começa a olhar para a fase contenciosa da coisa, quem gosta de guerra, quem gosta de briga, aqui eu digo para vocês que vocês estarão em casa. Hugo de Brito Machado II, Processo Tributário. Depois eu vou fazer uma resenha sobre esse livro. Mas passando por alto, o professor, ele vai falar tanto do processo, ele vai pegar a nível federal, porque depois disso aí você vai ter peculiaridades dentro do processo estadual e municipal. Nós estamos falando de mais de 5 mil municípios, então vão ter peculiaridades em cada lugar, você vai se adaptar à tua região. Mas o processo federal é uma baliza, inclusive, para outros processos. Então, ele vai pegar e destrinchar o processo administrativo dentro das suas fases, que também tem aqui no manual do professor Sabag, e aqui a gente vai ter um olhar muito mais advocatício da coisa, muito mais perspicaz para o lado de quem está defendendo o contribuinte também, tá? E eu vou dizer a vocês que quando eu comecei a ler isso daqui, juntando com o que eu tinha lido no manual anterior, eu falei, gente, é contencioso que eu quero. Eu quero guerra, eu quero briga, eu quero olhar para aquela carga tributária indevida, ilegal, e eu quero resolver esses problemas. Eu não quero que as pessoas continuem sendo tributadas injustamente, de maneira ilegal, tá? Porque justo ou injusto é uma faceta, porque legal e ilegal é outra, que pode ser justo ou injusto, sendo legal ou ilegal, tanto faz. Bom, mas de olho no manual, eu comecei a pegar o processo administrativo, fiscal, ponta a ponta, e depois o processo contencioso, desde recurso, enfim, execução fiscal, sessão de pré-executividade. Quando eu chego nessas etapas e eu volto aqui, manual de 24, né? Eu volto aqui, olho para a execução fiscal, eu olho para a execução fiscal aqui, começo a casar os temas, eu falo, gente, estou apaixonado por execução fiscal, contencioso administrativo, contencioso tributário, as ilegalidades, especialmente para aquelas pessoas que já estão sendo expropriadas do seu bem. Então, nesse momento eu decido, eu quero ir para essa área, embora eu já estivesse iniciado no tributário, fazendo divulgações, falando de transação tributária, isenção de imposto de renda, regras e mais regras, tentando angariar clientes através do Instagram e do YouTube, tá? O YouTube e o Instagram, agora eu vou falar para vocês o poder dessas ferramentas, sem tráfego pago, tá bom? Sem tráfego pago eu vou contar para vocês. Muito bem, nesse momento eu decido e falo, vou trabalhar com execução fiscal. E começo então a divulgar sobre execução fiscal todo santo dia. E acontece que o meu conteúdo foi chegando a mais pessoas. E antes de entrar como que esse conteúdo chega e quais os canais eu hoje indicaria para vocês, eu comprei esse manual aqui. Gente, ele tá todo detonado, ele tava bonitinho igual aos outros, mas esse daqui, coitado, eu judiei desse livro porque eu carregava ele para todo canto. Eu já tinha terminado esses dois. Isso aqui, ó, gente, vocês vão pegar em outubro do ano passado, eu lembro, tá? Enfim, eu termino o manual do professor Sabag em dezembro, ou antes de dezembro, enfim, não tinha terminado o ano. Depois eu vou para esse daqui e depois eu começo aqui. Aqui,
eu quero saber a execução fiscal do ponto de vista da Procuradoria. E esse foi o motivo da escolha. Eu queria saber como que o procurador do outro lado do balcão enxerga o processo executivo fiscal. E esse livro, esse manual de execução fiscal, análise pragmática do processo de execução fiscal. Depois eu vou comprar o professor Thiago Schaefer, se eu não me engano. Ele é juiz, eu também quero ver como que é a ótica de um juiz dentro do processo de execução fiscal. Mas aqui eu queria saber a ótica da Procuradoria. E aqui o coordenador é João Aurinho de Melo Filho. Isso aqui é a 11ª edição. É um livro consagrado já. Os autores: Augusto Newton Chucre, Eduardo Rober, João Aurinho de Melo, Leonardo, enfim, Luiz Henrique, Marcelo Polo, Marcos Paulo, Marilei Fortuna. Grandes nomes da Procuradoria estão aqui, escreveram esse manual. Muito bem, esse manual aqui tem muita coisa que eu não concordo, tem coisa que eu concordo, porque a nossa inteligência tributária vai sendo formada a partir dos manuais, mas do ponto de vista prático para trabalhar é bom demais da conta você ter tudo isso, tá? E me permitam esse jargão, bom demais da conta, daqui do Goiás, porque é algo que eu preciso expressar para vocês, o quão feliz eu fico de ter lido esse último manual também. É denso, é chato, é doutrina, assim, pesada. É nota de rodapé, principalmente quando for o João Aurino de Melo Filho escrevendo. Vocês terão notas de rodapé de 2 páginas que vocês vão arrepender do dia que vocês nasceram, porque a letra é miúda, mas o conteúdo é de tão importante que você vai falar: eu irei ler isso daqui, e se preciso for, eu vou voltar aqui e ler de novo, porque em tudo é essencial. Gente, eu ganhei dinheiro. Tudo aqui é uma somatória, mas eu posso afirmar para vocês que eu ganhei dinheiro com coisa que está aqui, de coisa que simplesmente eu me deparar, ler aqui, e 2 dias depois o problema exatamente tratado no livro com a solução chegar na minha mesa. Então, eu falo para vocês precisam escolher um ramo do direito tributário, existem vários. Para quem quiser seguir o ramo da execução fiscal, há uma oportunidade de negócio gigantesca, com certeza, e eu não me arrependo em nenhum momento de ter comprado o manual com a visão da Procuradoria. Por quê? Se de um lado de cá eu tenho 2 advogados escrevendo, que me prepararam para uma advocacia aguerrida, que vá defender de fato o direito, e vá defender o contribuinte com unhas e dentes, dentro da legalidade. Do lado de cá tem um pragmatismo também gigantesco, mostrando como são as coisas pela ótica deles, e muitas coisas também que poderiam dizer: ah, mas a Procuradoria vai puxar a sardinha para ela. Muito pelo contrário, eu encontrei aqui ferrenhos argumentos para derrubar ilegalidades que beneficiam para quem está defendendo o contribuinte, para quem está do lado de cá do balcão. Então, é essencial um manual. Esse manual aqui, denso, chato, difícil de avançar, ele tem 1.102 páginas, graças a Deus, pela vida das pessoas que escreveram esse manual e por cada nota de rodapé gigante. Olha a página 760 aqui, por exemplo, olha o tamanho dessa nota de rodapé. Aqui é o texto comum, aqui é a nota de rodapé, aqui é Marcelo Polo escrevendo. Isso aqui que está grifado, inclusive, é tema de um dos meus trabalhos, tá? De uma demanda que chegou para mim. Eu ia dizer meu escritório, mas eu não tenho escritório físico. Enfim, eu trabalho através do digital. E aqui a gente vai falar agora sobre como que eu consegui clientes, tá? Além do meu círculo social, o digital tem sido um diferencial para mim. Por quê? Para atingir o cliente final não tem sido fácil, nem pelo digital, nem pessoalmente, mas os advogados que não militam na área de direito tributário, mas eles entendem, outros advogados entendem pelo menos o básico de tributo. Todo mundo passou pela faculdade e se lembra de aula de direito tributário. Quando eles nos vê falando de direito tributário, dentro de um aplicativo como Instagram, como TikTok, como YouTube, acabam confiando mais em nós. E os meus colegas advogados, que sou grato a Deus pela vida deles, que Deus os abençoe grandemente, me procuraram, e colegas advogados do interior do estado, pessoas que eu nem conhecia, me procuraram para resolver questões de execução fiscal, com base nos vídeos que assistiram, com base naquilo que viram do meu conteúdo produzido de uma maneira técnica. E, olha, canal minúsculo de YouTube com 12 inscritos, 15 inscritos, Instagram passando ali a barreira de 99 seguidores. Então, coisa minúscula, alcance pequeno.
Gente, mas aquelas pessoas que estão alcançando, de fato, elas são impactadas com isso, criando conteúdo estritamente técnico a atrair essas pessoas. E um efeito colateral, porque cada vez que eu atraía mais advogados para me trazer casos, eu criava conteúdo cada vez mais técnico. O efeito colateral, acabei atraindo o consumidor final também, o cliente final. E o meu primeiro cliente final, acreditem, não veio da minha cidade, não veio do meu estado, veio de São Paulo, uma das praças mais concorridas que tem hoje no Brasil. Então, assim, acreditem, dá para iniciar sem padrinho, sem escritório, sem dinheiro. Gente, uma câmera, coragem, livros. Eu diria sem dinheiro não, porque você vai precisar ter dinheiro para ter tempo para poder estudar. Você vai precisar não trabalhar 20 horas por dia, né? Você vai precisar trabalhar um pouco menos para você ter tempo, para você poder ler manuais, aprender de fato a coisa, resolver problemas, e você vai resolver problemas. Desde o primeiro manual que você lê, olha o tamanho desse manual, você vai já saber resolver muitos problemas. E aqui você vai cada vez mais se especializando, e eu digo para vocês que eu estou na ponta do iceberg na questão da leitura. Eu tenho manuais aqui do Quiosh Arada para ler, eu tenho tanta coisa ainda para ler que eu ainda estou devendo leitura, mas eu digo para vocês, a minha experiência no início de direito tributário, sim, dá para ganhar dinheiro, dá para começar do zero, dá para ir adiante. Vocês precisam ler bastante, vocês precisam entender. Pelo menos esse é um dos caminhos. Eu não consigo dizer outros caminhos, como por exemplo do networking, do iniciado no escritório, que eu também acredito que seja válido, mas não foi o caminho que eu segui, pelo menos não até agora. E nem pretendo ir nesse momento, a menos que haja uma boa oportunidade. Mas eu digo para vocês que é possível iniciar do zero, você vai atender pessoas, inclusive, de outros estados. Acredito que você vai também progredir e colher bons frutos do direito tributário, esse ramo do direito que é sensacional. O link para comprar esses manuais está na descrição. Depois eu irei fazer, prometo para vocês, irei fazer uma resenha desses livros num prazo de 10 anos úteis. Em algum momento eu faço essa resenha e posto aqui no canal para que vocês possam conhecer mais a fundo e até poder escolher entre doutrinas, né? Entre gastar com uma ou com outra no momento. Mas eu garanto para vocês que essa aqui vocês não vão se arrepender. E se você gostou, deixa o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, porque isso reforça o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão em dúvida em iniciar no direito tributário agora em 2025. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.